Sombra, uma parábola. E, ainda que eu caminhe através dos vales da sombra, Salmo de Davi. Vós, que me ledes, estáis vivo, mas eu, que escrevo, há muito declinei meu caminho para as regiões das sombras. Porque estranhas coisas ocorrerão e coisas secretas serão reveladas. E muitos séculos terão decorrido até que os homens leiam essas memórias. E quando as virem, alguns não lhe darão crédito e outros irão duvidar. Contudo, uns poucos encontrarão razões para meditar sobre os caracteres aqui gravados com férreo estilete. O ano tinha sido de terror, e de sensações muito mais intensas que o terror, para as quais não existe nome sobre a terra. Pois se sucederam muitos prodígios e muitos sinais, e, em toda a parte, sobre o mar e sobre a terra, estendiam-se as asas da peste. Para aqueloutros, doutos na leitura das estrelas, não era estranho que os céus revelassem uma fisionomia de desgraças. Mas, para mim, o grego oinos, e para os meus companheiros, era evidente que havia chegado a alternação daquele ciclo de 794 anos, em que a entrada de Áries, o planeta Júpiter, cai em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito característico dos céus, se não muito me engano, era visível não apenas no orbe físico da Terra, mas, igualmente, nas almas, na imaginação e excogitações da humanidade. Sentados em volta de algumas garrafas de vinho tinto de Quios, na sombria cidade de Ptolomais, formávamos nós, à noite, um grupo de 7 pessoas. Não havia, em nossa sala, outra entrada, senão a enorme porta de bronze, que havia sido fundida pelo artista Corino. Era de rara compleição e estava trancada por dentro. No sombrio aposento, negras cortinas alijavam-nos da visão da lua, das fúnebres estrelas e das ruas desertas. Mas o presságio e a lembrança do mal não podiam ser excluídos. Em torno de nós e dentro de nós, coisas havia que não podem ser descritas, coisas materiais e espirituais. Uma atmosfera pesada, uma sensação de sufocamento, de ansiedade e, sobretudo, esse terrível estado de existência em que os nervos experimentam quando os sentidos estão vivos e despertos, ao passo em que as faculdades da mente estão inativas. Um peso mortal nos afligia, caía sobre os nossos corpos, sobre os móveis e sobre os copos. E tudo era depressivo e tenebroso, salvo as chamas de 7 lâmpadas de ferro que alumiavam nossa orgia, alçando-se em altos e delgados espectros de luz. Permaneciam elas ardendo, pálidas e imóveis. E no espelho que o seu reluzir formava sobre a mesa redonda de ébano, em torno da qual nos reuníamos, cada um contemplava a palidez de seu próprio semblante e reparava, no inquieto, brilho dos olhares de seus companheiros. Entretanto, ríamos, e estávamos alegres ao nosso próprio modo histérico. E cantávamos as canções de Anacreonte, que eram ensandecidas, e bebíamos muito, ainda que o vinho púrpura lembrasse-nos a cor do sangue. Porque havia outro companheiro ali na sala. O jovem Zoilo jazia morto, estendido e amortalhado, como se fosse o gênio e o demônio da cena. Mas, ele não participava de nossa alegria, salvo seu rosto convulsionado pela peste, e seus olhos, nos quais a morte apenas havia apagado a metade do fogo da pestilência, pareciam ter um certo interesse no nosso júbilo, o mesmo júbilo que os mortos sentem por aqueles que irão morrer. Mas ainda que eu, oinos, sentisse que os olhos do defunto estavam fixos em mim, constrangia-me a não perceber a amargura de sua expressão, e, enquanto contemplava fixamente as profundezas do espelho de ébano, em voz alta e sonora, cantava as canções dos filhos de Theos. Mas, pouco a pouco, minhas canções foram cessando,
e seus ecos, perdendo-se nas sombrias cortinas da sala, minguaram até se tornarem inaudíveis e desvaneceram-se completamente. Mas, eis que dentre aquelas cortinas, onde os ecos do canto morriam, penetrou uma sombra obscura e indefinida. Uma sombra como a da lua, quando se inclina no céu e assume a fisionomia de um homem. Mas aquela não era a sombra de um homem, nem de Deus, nem de um deus da Grécia ou da Caldeia, ou mesmo do Egito. E a sombra postava-se sobre a entrada de bronze, por baixo do arco da porta, sem um movimento, sem dizer palavras, e ali, imóvel, deixou-se ficar. Se bem me recordo, os pés, do amortalhado zoilo, voltavam-se para a porta, na qual a sombra descansava. Mas nós, os 7 ali reunidos, tendo visto a sombra, no momento em que ela avançava sobre os cortinados, não nos atrevemos a contemplá-la fixamente, senão baixamos os olhos e miramos as profundezas do espelho de ébano. Finalmente, eu, Oinos, balbuciando em voz baixa, perguntei à sombra qual a sua morada e seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra, e a minha morada jaz nas proximidades das catacumbas de Ptolomais, junto às lúgubres planícies de ilusão que margeiam o imundo canal de Caronte. Então, levantamo-nos os 7 de nossas cadeiras, tomados de horror, trêmulos, pálidos, porque o tom de voz da sombra não era o de um único ser, mas o de uma multidão de seres, e variando em suas modulações, de uma sílaba para outra, penetrava obscuramente em nossos ouvidos, com inflexões familiares e bem lembradas dos muitos milhares de amigos que já morreram.